Isso aí. Obrigado. Bem, boa tarde a todos. Agradeço a todo mundo, inclusive a mim mesmo. Vou repetir os nomes para a gente ganhar tempo, né? A tarefa aqui é falar um pouco, localizar um pouco Além do Princípio do Prazer. É uma obra tardia do Freud, 1920. É uma obra maior do Freud, né? Podemos assim dizer, que, de uma certa forma, com o sistema de recepção posterior da obra, essa obra acabou sendo, talvez, uma das obras mais importantes do Freud. Quer dizer, se durante décadas a obra do Freud foi aquilatada pelos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, sobretudo pela interpretação dos sonhos, a partir dos anos 60, 50, 70, de uma certa maneira, o Além do Princípio do Prazer acabou se impondo como a obra de referência do Freud, quer dizer, como se fosse a obra que, o livro que condensasse o pensamento maduro do Freud, né? Quer dizer, até mesmo porque a tese básica do livro, né, é que existe um além do princípio do prazer, né? Quer dizer, tudo que a gente escutou aqui até agora, seja a partir do projeto, seja a partir da interpretação dos sonhos, né, é que o motor fundamental do psíquico era o dito princípio do prazer, né? E o que o Freud traz exatamente como polêmica, o paradoxal nesse livro, é a ideia de que existe um além do princípio do prazer, que seria, primeiro, originário em relação ao princípio do prazer, né? Quer dizer, então, é como se o chão, o solo inicial do psíquico seria o além do princípio do prazer, de forma que teria que haver um ato a mais, uma ação psíquica a mais, para que o dito princípio do prazer entrasse em funcionamento, né? Então, esse é o efeito subversivo da ordem. Evidentemente que esse efeito subversivo da obra se dá, sobretudo, porque o Freud vai, sobretudo, destacar no funcionamento psíquico a operação que ele vai chamar de compulsão à repetição. Vai trazer um tema, né, o tema da repetição, que é um tema que vai ganhar uma espécie de, como é que eu diria, vai ganhar uma certa relevância no debate filosófico contemporâneo, né? Sobretudo a partir das filosofias da diferença, né? Então, por conta disso, o Freud vai ser situado como um autor fundamental na constituição do campo da filosofia da diferença. Por exemplo, um autor como Deleuze, no Diferença e Repetição, vai dizer, bem, o campo da repetição começa com Kierkegaard e é fundamentado pelo Freud. Isso é, o Freud é um autor central nessa leitura do Deleuze, do tema da diferença, né, de uma filosofia da diferença, né? Quer dizer, então, eu acho que por conta disso, pelo aparecimento da problemática propriamente da repetição, a obra ganha um lugar ímpar no pensamento do Freud e na proposta, de uma certa maneira eu vou fazer para vocês aqui, me parece que existe uma descontinuidade no interior do pensamento freudiano, né? O Freud não é um autor que a gente pode ler de uma forma contínua, né, do projeto até
o além do princípio do prazer, mas há uma certa descontinuidade interna do Freud, o que não quer dizer que os temas, problemas que ele levantou antes vão ser irrelevantes ou não importantes, mas que eles vão tomar um outro lugar, uma outra funcionalidade ao pensamento do Freud. Né? Quer dizer, então, explorando exatamente essa experiência da repetição, que vai ser aquilo que vai anunciar o além do princípio do prazer, o experimento, digamos assim, para usarmos aí a palavra que o Hume trouxe, o experimento que aparece para o Freud é um sonho que não traz nenhum prazer, que é o sonho da neurose traumática, né, que é o sonho da neurose de guerra, né? É o sonho produzido pelo traumatismo. Né? E o Freud não consegue entender como é que o sujeito pode repetir, né, diversas vezes, durante a noite, durante muito tempo, um sonho que provoca dor. Né? A gente viu aqui antes, Margarida falou, toda a construção do Freud, do projeto, é um aparelho para impossibilitar e afastar a dor. Porque todo o primeiro Freud na interpretação do sonho, é que o desejo é a maneira pela qual, através da hegemonia do princípio do prazer, é isso? A dor é afastada, ou o desprazer, como uma espécie de dor menor, é afastada. Enquanto que o Freud está trazendo aqui como um dado brutal, bruto, é essa presença avassaladora, né, da dor, que se repete, que se impõe, e que o problema do Freud é entender como é que qual é a função dessa repetição da dor. Né? Digamos que esse é o problema que se coloca para o Freud. Né? E é nessa medida que o Freud aí vai levantar duas grandes hipóteses, né? vai situar duas grandes hipóteses no além do princípio do prazer. Primeiro, que ele vai dizer que existe um novo dualismo psíquico, um novo dualismo pulsional, uma nova maneira de apresentar uma velha ideia do Freud, que é a ideia de uma conflitualidade psíquica, sobre a forma de uma oposição entre pulsão de vida e pulsão de morte. Né? Freud, até aqui, né, ao longo da sua obra, sempre tentou trabalhar o conflito psíquico como uma questão fundamental, né? Uma divisão do psíquico, né? Que é a maneira, eu acho, voltando à nossa discussão com Hume, o Freud, nesse sentido, como Hume, é anticartesiano, por causa dessa divisão conflitual. Aproximar Freud e Descartes não faz muito sentido, né? Aproximar Freud da tradição cartesiana, quer dizer, há uma divisão psíquica que aparece sobre a forma da conflitualidade. Freud começou a pensar essa conflitualidade pensando na oposição entre pulsões sexuais e pulsões de autoconservação, é a tese que está presente na interpretação dos sonhos, nos 3 ensaios, né? No projeto da psicologia científica. Né? E o Freud, em seguida, vai começar a perder essa ideia de autoconservação e vai acreditar que o conflito é um conflito do que ele chama de libido do eu versus libido objetal. Ele perde um dualismo das pulsões em nome de circunscrever o conflito ao campo sexual, isto é, libido narcísica versus libido objetal. No princípio do prazer, ele retraz o dualismo, né? E retraz um dualismo de uma maneira muito curiosa, quer dizer que nós temos uma pulsão de vida versus uma pulsão de morte. Quer dizer, o Freud, então, começa a afirmar que existe no interior do vivente um movimento que é um movimento em direção à vida, à afirmação da vida, à sustentação da vida, e existe um movimento no vivente
que é uma espécie de ânsia de querer voltar ao mundo da minerabilidade. Imobilidade total. Né? Então, essa forma de apresentar a pulsão de morte no Freud, que é uma ideia muito curiosa e me parece muito radical no pensamento do Freud, é a ideia que foi mais afastada pela tradição psicanalítica posterior. A tradição psicanalítica posterior jogou essa ideia de fora,